Olá, Deus continua nos abençoando. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é sempre um grande privilégio e um prazer poder falarmos um pouco da palavra. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o programa, nosso programa Bem Ver. E pedimos que Deus continue conosco, nos abençoando até aqui. Deus tem nos abençoado ricamente, tem suprido as nossas necessidades. E que a graça de Deus continue conosco mais uma vez. Eu quero te convidar para ler comigo Romanos capítulo 8, onde vamos falar de um pequeno assunto, mas que Deus possa nos abençoar e que a palavra possa achar guarida nos nossos corações, que a palavra possa crescer em cada um de nós, Eu gostaria de tomar Romanos capítulo 8, apenas o verso 19 aqui, como base, onde Paulo está falando conosco. Depois vamos estar lendo algumas outras escrituras, mas vamos partir daqui, se assim posso dizer, vamos abrir uma janela aqui, em Romanos capítulo 8, e vamos olhar por essa janela nesta noite, nesta tarde, Que Deus continue nos abençoando. Então disse assim as Escrituras: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia fala para nós, o apóstolo Paulo está nos mostrando, também em outras escrituras, que há uma manifestação, há uma promessa, que os filhos de Deus teriam que se manifestar sobre a terra. E aí haveria um tempo determinado também, para que eles pudessem se manifestar aqui na terra. Como nós sabemos, há um tempo, Deus tem tempo para todas as coisas, E nenhum outro tempo foi exigido, em nenhum outro tempo eles poderiam se manifestar desta mesma forma que se espera pela manifestação deles nesse tempo de hoje. Cada um dos nossos irmãos do passado se manifestaram no seu devido tempo, mas não é essa manifestação que a Bíblia está falando, que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos ver mais aqui na frente, onde Paulo diz que essa manifestação agora, ela não poderia vir em nenhum outro tempo, mas tinha que vir nesse tempo, porque essa manifestação agora é onde ia endireitar, colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. E só entende essa manifestação agora dos filhos de Deus com a mente de Cristo. Uma mente religiosa não consegue entender o que está acontecendo, o que é essa manifestação. Paulo disse assim na mensagem, Irmã Brana disse na mensagem de adoção, manifestação dos filhos de Deus, ele disse: agora estamos vindo a este grande mistério, escondido, que tem estado escondido desde a fundação do mundo, agora sendo revelado nos últimos dias para os filhos de Deus. Crê você que isso seja verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? Vê? Então, a manifestação dos filhos de Deus é um grande mistério que esteve escondido por muito tempo, mas que agora nos últimos tempos, nas últimas horas que nós estamos vivendo, essa manifestação, esse segredo da manifestação dos filhos de Deus está sendo revelado. E ela não consegue ser visto de outra forma, a não ser pela mente de Cristo, com os olhos espirituais da palavra aberta. Porque isso toda essa manifestação é o plano da redenção, um plano de redenção que Deus traçou, nós sabemos disso, e agora esse plano está se desenrolando diante de nós. Por isso, nós encontramos Paulo aqui voltando em Romanos capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, quando ainda estava debaixo da lei, nós encontramos Paulo falando que por causa de um homem, nós ficamos sujeitos
à vaidade, sujeito a isso, sujeito àquilo, e falando como que por causa de Adão, vamos dizer direto, né? Por causa da queda de Adão. Isso no capítulo 5, capítulo 6 e até o capítulo 7 de Romanos. Quando ele entra no capítulo 8, onde o título da leitura diz a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, então Paulo começa a entender agora esse plano de Deus. Então ele vai dizer aqui no verso 20 de Romanos capítulo 8, ele começa a dizer agora não mais, como ele disse lá em Romanos 6, Romanos 7, colocando, desculpa a expressão, colocando assim a culpa em Adão, né? Mas ele disse, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então Paulo começou a entender que não era Adão. Paulo começa a entender que havia um propósito, que havia um plano, né? E que aquela queda de Adão ali já estava na mente de Cristo, né? Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia que aquilo aconteceria, e aquilo estava corretamente dentro do plano de Deus, ou seja, tudo estava conforme o pensamento, conforme os planos de Deus. E Paulo mais embaixo, ele continua dizendo, aqui quando ele chega no verso 28, ele disse, e nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todo o plano de Deus, ele corre devidamente a favor dos filhos de Deus. Ainda que nós não entendemos, ainda que nós não conseguimos ver determinadas coisas, mas o plano de Deus, ele segue perfeitamente em ordem, porque Deus é perfeito e os seus planos são perfeitos. Então, Paulo entende ali que era um plano de redenção. Essa manifestação, como nós falamos, não foi prometida para nenhum outro tempo, não podia vir em tempo algum, né? Mas para o tempo, a hora que nós estamos vivendo exatamente no tempo da manifestação dos filhos de Deus, agora mesmo. A irmã Bruna ainda continua dizendo, vou ler um pouco da mensagem da série de adoção, e agora, mistério predestinado por sua vontade. Ele disse, diga-me meu irmão, diga-me minha irmã, quando foi a vez que os filhos de Deus eram para ser manifestos, fora deste tempo agora? Perguntando. Quando houve alguma vez um tempo na história que eles manifestaram o tempo para resgatar toda a natureza? Por isso que, como falamos, todos os nossos irmãos, eles se manifestaram no seu devido tempo, mas essa manifestação agora, ela é diferente. É uma manifestação, é um tempo para resgatar toda a natureza. A natureza, ela mesma está gemendo, esperando pelo tempo da manifestação. Porque antes que o pacto fosse feito, antes do Espírito Santo ser alguma vez derramado, todo o Velho Testamento, até lá embaixo lá, não poderiam ter tido uma manifestação. Isso teve que esperar até este tempo. Agora, todas as coisas têm sido trazidas, chegando, afinando até a pedra principal para a manifestação dos filhos de Deus. Então, essa manifestação agora, a manifestação dos filhos de Deus para esse tempo, né, é uma manifestação onde nós sabemos que a esposa, a igreja de Jesus Cristo, né, ela vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. A natureza geme e chora, porque ela está fora da sua condição original, mas a natureza sabe que os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, quando eles se manifestassem na terra, eles teriam autoridade suficiente para colocar as coisas no seu devido lugar novamente. Porque quando Deus manifestou o seu primeiro homem na terra, ele tinha todo o domínio sobre a natureza, sobre tudo que se movia sobre a terra. E o profeta chega a nos ensinar que Adão era um Deus menor sobre a terra. Então, a natureza sabe que essa manifestação vai trazer de volta esse povo, não um homem agora, mas a manifestação traz de volta esse povo
com esse mesmo poder, com essa mesma autoridade na terra novamente. E ela espera, né, gemendo, porque ela sabe que isso tem que acontecer. Agora, vê que não podia acontecer em nenhum outro tempo, tinha que ser agora, como nós lemos, no tempo da vinda, no tempo da pedra de coroa. E a pedra de coroa, nós sabemos que é Cristo. Cristo é a pedra de esquina, a pedra que os que os edificadores, né, rejeitaram, que os religiosos rejeitaram. A pedra de coroa que é Cristo, e nós sabemos que, o irmão Brano também nos ensina, que a pedra de coroa, Cristo, ela desce, né, ela acopla, né, ela desce depois da era pentecostal. E também somos ensinados que a era pentecostal foi a era de Laodiceia. Ou seja, então Cristo teria que vir, a pedra de coroa teria que vir depois da era de Laodiceia. E a era de Laodiceia já acabou. Nós sabemos disso, não vamos entrar por aí agora, mas nós sabemos que a era de Laodiceia acabou. Então, quando a era de Laodiceia acaba, Cristo, a pedra de coroa, ela desce, né? E quando ela desce, o profeta disse aqui, deixa-me ler, adoção, manifestação dos filhos de Deus, 49. Agora, na Bíblia, estamos vivendo no último dia, no topo da pirâmide. Os peixes cruzados da era do câncer no zodíaco, no tempo da vinda do leão, na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Vê você? Vê onde estamos? Estamos no fim do tempo. Então, quando a pedra de coroa, a era de Laodiceia termina, a pedra de coroa, que é Cristo, desce. E nós sabemos que Cristo, ele desceu, né, em 1963, numa nuvem de glória. Nós entendemos isso em Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte desce, com o livro aberto. E Apocalipse capítulo 5, esse livro, nós vemos esse livro fechado. E João estava ali chorando, porque não havia ninguém nem digno nem sequer de olhar para o livro. E João representa a igreja. Agora você vê que João estava diante do trono, né? João estava no lugar celestial, posso dizer assim. Mas mesmo ele estando no lugar celestial, se aquele livro não fosse aberto, ele sabia que ele estava perdido. Por isso ele chorava amargamente. Agora, João é o tipo da igreja. Porque você vê que antes da vinda de Cristo, antes que Cristo descesse com o livro aberto, a igreja de Cristo também estava em lugares celestiais, né? Mas ela sabia que se o livro não fosse aberto, ela sabia que se o anjo forte não descesse com o livro aberto, nós sabíamos que algo estava errado. Nós sabíamos que não sabíamos para onde iríamos, não sabíamos quem somos, não sabíamos o que fazer. Estávamos em meio de mortos. Por isso que a palavra disse, né, em Efésios, Paulo falando, ele disse: desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então Cristo desceu, o anjo forte desce com o livro aberto, e ele esclarece para nós, e ele nos revela quem é que nós somos. Mas vamos continuar na nossa caminhada. Então, quando ele desce, nós sabemos que a redenção, ele pagou o preço, a redenção, ele nos redimiu ali no Calvário. E quando ele desce com o livro aberto, ele desce chamando pelo nome, requerendo aqueles que são seus. Aí quando Cristo desce, então ele se manifesta na terra. Agora, capta bem isso, porque Lucas 17:30 nos fala que da manifestação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem, e nós vemos que a manifestação do Filho do Homem foi Cristo numa carne profeta, através de um profeta. William Branham não era o Filho do Homem, mas ele era um Filho do Homem, e o Filho do Homem veio no Filho do Homem, em um Filho do Homem. Então Cristo se manifestou na terra, né? Então quando Cristo desce em 63, ele se manifesta. Agora, quando ele se manifesta,
Nós temos aqui a escritura que diz em Colossenses capítulo 3, no verso 4, ele disse assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Então, quando Cristo se manifestou, a manifestação de Cristo na terra, ela traz a manifestação dos seus filhos. A manifestação de Cristo traz a manifestação dos seus filhos. Por quê? Porque Cristo se manifesta somente nos seus filhos. Quando Jesus estava ali falando, e vou ler São João 14, quando Jesus estava ali falando, ele disse assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, 21, né? São João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondendo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a manifestação dos filhos de Deus é a vida de Cristo dentro deles. Vamos mais. Porque a noiva de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre foi um mistério escondido. Esse sempre foi um grande segredo de Deus, um mistério escondido, a igreja de Cristo. Por isso o salmista disse, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 47, ele disse, esconda-me no seu pavilhão. E todas essas coisas nós sabemos que não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, né? É porque a noiva de Cristo, é o esconderijo, ela está escondida nele, e ele é a palavra. Ela está escondida na palavra. Adão pecou a queda do homem, melhor dizendo, entrou porque o homem saiu de trás da palavra, porque a palavra sempre foi e sempre é o nosso esconderijo, é o nosso escudo, né? Então, a manifestação de Cristo é Deus manifestado na sua igreja, Deus manifestado em carne humana no seu povo. Agora, isso é algo que o mundo não vai entender, mas Cristo está se manifestando na sua igreja. E uma Brana disse assim, na mensagem A Semente da Serpente, parágrafo 118, esta é a razão que Deus está abrindo estas coisas para nós. O que Deus está abrindo para nós? Nós estamos agora mesmo vivendo no tempo da abertura da palavra, toda a palavra está aberta para nós. Mas ele disse assim, esta é a razão que Deus está abrindo essas coisas para nós. Deus está trazendo os seus filhos a uma manifestação. Olha, ele está indo além do limite de qualquer conhecimento humano, bem dentro das revelações espirituais e trazendo isto. O que ele está trazendo? Uma igreja manifestada pela palavra. O que ele está trazendo? A manifestação da sua igreja. Porque, irmãos, amados, a natureza espera por essa manifestação. E aí nós vamos ver o profeta falando, Paulo também mostrando, né? E nós sabemos que, se nós olharmos ali na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, todos os nossos amados irmãos que partiram, a natureza, os nossos irmãos, e o profeta fala, os patriarcas, todos eles estão esperando por essa manifestação. A manifestação dos filhos de Deus. Chegando a uma madurez, a uma manifestação completa,
que lá na frente, não sei se vai dar tempo, nós vamos ver como que essa manifestação ela vai se conectar com a adoção. Porque o pensamento nessa noite, nessa hora, os redimidos manifestados para adoção. Os redimidos manifestados para a adoção. Porque primeiro ela passa pelo, ela é redimida, logo ela se manifesta através dele, e logo ela chega à adoção. Você vê que Jesus, antes de chegar à adoção, ele se manifestou na terra. Ele se manifestou, ele fez milagres, houve ressurreição, houve grandes coisas que ele fizera, e depois ele chegou à adoção. Então, a manifestação dos filhos de Deus é um processo para nos levar à adoção. Os redimidos manifestados para a adoção. Para a adoção. Agora, isso é um problema para as pessoas. A Brana disse, as infalíveis palavras de Deus vivo, né? 113. O que Adão perdeu, Jesus provou que ele tem restaurado. Ele parou, ressuscitou os mortos, ele fez tudo. E o mundo está gemendo hoje, diz a Bíblia, pela manifestação dos filhos de Deus, para Deus entrar em seus filhos, outra vez em realidade, para fazer as coisas reais. E isto é um tropeço para as pessoas. Isso é um tropeço para as pessoas. O que é um tropeço para as pessoas? Deus manifestado em carne humana. A manifestação dos filhos de Deus é um tropeço para as pessoas, para a religião, porque essa manifestação é Cristo manifestado na sua igreja. Cristo manifestado no seu povo. Por isso que o irmão Brana disse que ela é uma super igreja. Ela é uma super raça. Né? E a palavra super significa, ela é composta, mas ela vem ela significa posição acima. Ou seja, essa super igreja de Jesus Cristo, ela está acima, numa posição acima das outras demais igrejas. Ela está numa posição acima, muito mais acima das denominações. Ela está numa posição acima, bem acima das denominações de dentro da mensagem, agora mesmo. Ela está acima de religião, porque o mundo religioso continua aí com seus, entre aspas, com seus mistérios de falar em língua e grandes coisas acontecendo, mas não tem sequer o conhecimento, a noção do que é a manifestação dos filhos de Deus. E vivem se estribando nesse evangelho roto, como diz o profeta, e falando de cura, de milagres, e estão enquadrados ali em Mateus capítulo 7, e eu estava pensando sobre essa escritura de Mateus capítulo 7, porque você nota o que Jesus falou para eles ali, quando eles chegaram para Cristo e disseram: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome nós fizemos aquilo, no teu nome fizemos sinais e maravilhas. Jesus olhou para eles e olha o que Jesus disse para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A irmã Brana vem e nos ensina que pregar o evangelho sem o Espírito Santo é pecado. E Jesus continua a dizer para eles e fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Agora, para nós que temos a revelação, para nós que a palavra está aberta, nós sabemos o que Jesus está dizendo. Nunca vos conheci. Ela é uma igreja adúltera. E Cristo não tem envolvimento com uma igreja adúltera. Porque o que é conhecer na Bíblia? E conheceu Adão, sua mulher, e teve um filho. E conheceu Abraão, sua mulher,
é uma intimidade, né? Fala de uma intimidade de casado. E agora, a noiva de Jesus Cristo, Cristo só pôde chegar até a sua noiva, porque a sua noiva, ela é uma noiva pura, ela é uma noiva que é lavada pela água da palavra, ela é uma igreja justificada. Então Cristo pode chegar até ela, Cristo tem intimidade com ela, e por isso ela gera desse próprio Cristo, e não sai outra coisa senão o próprio Filho, palavra, sendo manifestado através dela. Aí está a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que ele está à porta, Apocalipse capítulo 3, nós vemos que ele está à porta e bate, mas ela não abre, ela rejeita. Então, Cristo vem, pega a sua nuvem, Apocalipse capítulo 4, e sobe com ela no nível mais alto. Porque me fugiu a palavra, não tem para onde escaparmos. É uma união, agora mesmo, é uma união invisível de Cristo e da sua igreja. Uma união invisível. Cristo e a sua igreja. Ela está casada com Ele. Né? Vamos mais aqui. Então, por isso que ela é uma super igreja e ela é uma super raça, diz o profeta, né? Porque ela tem todos esses, ela tem nela a pessoa de Jesus Cristo, né? Mas o meu Bruno diz assim na mensagem adoção ainda, a posição no corpo de Cristo. Ele disse assim: mas quando isto chega ao ajuntamento no fim da dispensação, isso estará esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Naquela dispensação, que ele possa juntar todos. Tudo que tem sido trazido a Cristo. O que é Cristo? Como entramos nele? 1 Coríntios 12, né? Por um Espírito somos todos batizados em um só corpo, o qual é o corpo de Cristo, e fez portadores de cada dom e cada boa coisa que ele possui. Isto é certo. E toda a terra está gemendo, clamando, esperando pela manifestação, quando Cristo e sua igreja se unirão. Uma outra tradução diz: quando Cristo e sua igreja se tornar um. Vê? A manifestação dos filhos de Deus, como que Cristo se manifesta através da sua igreja, e ele se torna um com ela. Isso nós já entendemos que é através de um matrimônio, através de um casamento, né? Porque ela e ele estão casados, né? Irmão Brana disse que a união invisível da noiva, né? Irmãos, a mensagem está no Brasil, né? Há tantos anos, me falha a memória agora, mas há tanto tempo de mensagem, e as pessoas vivem há mais de 20, 30 anos na mensagem, e ainda são noiva, não conseguem ver que o processo da noiva passou, agora é uma esposa. Esse casamento que nunca chega, é noiva a vida toda, noiva, 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 noiva. A noiva tem que casar, irmão. A noiva tem que chegar a um casamento. A noiva tem que ter uma lua de mel. A noiva tem que ter festas nupciais, né? E nós sabemos que estamos esperando a festa das bodas, que estamos a caminho dela, mas já somos casadas com Cristo, né? E é um casamento espiritual que acontece, e logo um casamento, me fugiu a palavra aqui, novamente, né? Mas eu quero dizer, literal, essa é a palavra. É um casamento espiritual, e se você não está casado aqui com ele, você não entra naquele casamento literal que haverá ali. Porque é um casamento, é uma união invisível. Porque tudo que vai acontecer na forma literal, primeiro acontece de uma forma invisível. Então, uma união invisível e logo um casamento literal, né? Então,
irmão Branham veio e, como ele falou, ele nos deixou casado com Cristo, né? Através da mensagem. E você vê que, observa como que o Filho do Homem se manifestou, nós falamos agora há pouco, em Lucas 17, como a manifestação do Filho do Homem, né? E quando o Filho do Homem se manifesta através de um profeta, olha que coisa, quando ele se manifesta através de um profeta, né? Agora, as Escrituras são claras, a Bíblia, a palavra não pode ser quebrada, né? E a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de um profeta, ele recebe galardão de profeta, né? E nós entendemos pela graça de Deus, os nossos olhos foram abertos, nós podemos ver Cristo manifestado através de um véu de carne, mas esse ministério de Cristo não ficou ali, porque nós entendemos que esse ministério não é um ministério individual, não era um ministério único, esse ministério é o ministério da igreja de Jesus Cristo, né? Então, vimos o profeta na qualidade de profeta, porque o profeta ensina na mensagem um resumo das 7 eras. Ele fala que é impossível falar da segunda vinda de Cristo sem mostrar a vinda do mensageiro, né, que ia precursar a vinda de Cristo. Então, as pessoas não podem ver a vinda de Cristo porque não conseguem ver a vinda do mensageiro. Ainda estão olhando para William Branham como profeta, mas não conseguem ver a unção que caiu sobre aquele profeta. Andar com o profeta, como Geazi, andou com Eliseu, caminhou com Eliseu, viveu com Eliseu, mas não conseguiu ter a unção que Eliseu tinha. Não conseguiu ver o que Eliseu via. Né? Por isso que a esposa, a igreja de Jesus Cristo, ela não é um tipo de Eliseu, de Geazi, ela é o tipo de Eliseu. Eliseu andou com Elias, mas ele conseguiu pegar o que Elias disse para ele. Ele conseguiu captar tudo que Elias deixou para ele. Tudo que Elias falou, ele cria, ele caminhava com Elias. Agora, Geazi, nós vemos na sequência que Geazi não conseguiu. Mas a esposa, a igreja de Cristo para essa última hora, para esse último tempo, ela tem a mesma unção, ela é o tipo de Eliseu, com a mesma unção que Elias tinha. Só que nós sabemos que Eliseu recebeu uma porção dobrada. Então, essa esposa de Cristo, essa igreja desse tempo, ela também tem uma porção dobrada, porque ela tem um ministério agora, né? Ela tem um ministério, e esse ministério, essa obra que ela vai fazer agora, é uma obra maior. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mas ainda falando sobre a manifestação dos filhos de Deus, a mensagem de adoção, mistério revelado por sua vontade, né? Irmão Branham disse assim: veja, nos tem predestinado para esta herança. Sou um herdeiro direto de alguma coisa. Se Deus está batendo no meu coração e está dizendo: William Branham, eu te chamei há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo, para pregar o Evangelho. Eu tenho uma herança de vida eterna. Agora, Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim. Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim. Por quê? Lá não havia nada que eu pudesse fazer para herdar isso. Havia um espaço vazio. Era válido. Não há nada que... Ele diz, voltando diretamente a Gênesis, a original, o que é isso? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando os verdadeiros filhos e filhas nascidos, os filhos totais, falarem as suas palavras e forem sustentadas. Olha aonde essa manifestação chega. Quando esses filhos nascidos
falarem as suas palavras e suas palavras forem sustentadas. Não é as nossas palavras. A igreja de Cristo não fala a sua própria palavra, ela fala a palavra de Cristo. Ela não tem uma voz própria, ela tem a voz de Cristo. E quando ela fala, e por ela falar a palavra de Cristo, Cristo sustenta a sua palavra. A palavra não pode ser quebrada. Cristo sustenta a sua palavra. A igreja chega num ponto, né, numa manifestação, numa identificação tão grande com Cristo, como diz o profeta, que ela não tem, os pensamentos dela não são os pensamentos dela mais. Ela não tem, a mente dela é a mente de Cristo. Porque essa manifestação, esse plano da redenção, é um plano que Deus traçou desde antes da fundação do mundo. Agora, isso estava na mente do Eterno. E mais do que isso, diz o Mombrana, quando se nós chegarmos mais na frente aqui, diz o Mombrana que estava na parte de trás da mente de Deus. E aí o profeta disse na mensagem, eu não me recordo do título dessa mensagem, eu li ela agora semana passada, há poucos dias, e ele disse que o segredo por trás da mente de Deus, ele fala que é como um autor, quando ele escreve um grande livro, e ele termina aquele grande livro, então quando ele chega no final, ele fecha aquele livro. Mas o seu pensamento não terminou. Ele não expressou naquele livro tudo o que estava em seu pensamento. Aí ele pega a parte de trás do livro e ele escreve algo mais, na parte de trás do livro. Agora, essa parte de trás, esse pensamento que estava na parte de trás da mente de Deus, só pode ser revelado através de um profeta. Porque a Escritura diz que, através de um profeta, Deus revela o oculto e o escondido. Então, um profeta capta os pensamentos que estão na parte de trás da mente de Deus, e aí ele começa a trazer para nós a revelação do plano completo da adoção. Vê? Então, a natureza está gemendo, clamando, tudo está movendo o quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando os verdadeiros filhos nascidos, os filhos totais, falarem as suas palavras e forem sustentadas, eu creio que estamos à margem disto agora mesmo. Sim, Senhor, diga a esta montanha e que isto assim aconteça. Vê o que Deus está fazendo conosco, aonde Deus está levando a sua igreja, onde Deus está levando o seu povo. Vê que manifestação é essa, agora que ficou mais claro, que manifestação é essa que não pôde acontecer em nenhum outro tempo. Não pôde acontecer essa manifestação em nenhuma das outras eras, nem nos tempos passados. Mas Deus predestinou isso através do seu plano divino e colocou isso para esse tempo, para esta hora que nós estamos vivendo. Ele continua dizendo: irmão, eu desejo isso e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Perdão. E ele continua dizendo, aí ele vai dar um exemplo. É como, o que é essa manifestação? Quando um irmão tem alguma necessidade, olha o que o irmão Brana diz. Irmão, aí o irmão chega para um irmão e diz: irmão, eu desejo isso e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu te dou isto no nome do Senhor Jesus. Manifestação dos filhos de Deus. Eu te dou isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Há uma manifestação. Ó, irmão, a minha plantação está queimando lá em cima. Eu não tenho tido nenhuma chuva. Eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor. Abençoado seja sua lavoura. Vê o que o profeta está dizendo? Olha o que é a manifestação desses filhos caminhando para uma adoção. Vamos mais.
deu ordem, Deus ordenou isso no princípio. Ele deu o domínio ao homem. Ele deu Jesus Cristo. E Jesus deu isto em seu nome, com esta segurança: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ó, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição, a igreja, uma igreja manifestada nessa hora. Jesus Cristo desceu para manifestar a sua igreja, para trazer a manifestação dos seus filhos. Como eu disse, o livro de Éfeso é o livro de Josué. Josué está colocando as pessoas onde elas pertencem. Agora, se eles não permanecessem quietos, e ele colocava Efraim aqui, e ele disse: aqui iria até a terra de Manassés, e este voltaria, agitado e preocupado como eles vão se arranjar. Quando um diz: eu sou batista, eu sou metodista, eu sou pentecostal, eu sou da Unida, eu sou dos que creem em dois, ou isto e aquilo, como você fará isso? Fique quieto. Deus é o que estabelece sua igreja. A igreja de Deus, a igreja de Deus é filhos e filhas de Deus. Deixe-me viver para ver isto. É minha oração. Tão próximo que eu quase posso senti-lo com minhas mãos. Irmão, está bem aí. Isto é o que eu estou almejando ver. Esperando pela hora quando desceremos lá na rua, lá está um aleijado deitado. Lá, desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa. Deixa eu voltar isso aqui. Tão próximo que eu quase posso senti-lo com minhas mãos. Irmão, está bem aí. Isto é o que eu estou almejando ver. Esperando pela hora, quando desceremos a rua, lá está um aleijado deitado. Lá, desde o ventre da sua mãe. Não tenho ouro nem prata. Esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. E os irmãos Brana, quando Deus fará-se conhecido a si mesmo, quando a enfermidade cessará, isso fará com que o câncer pare, isto parará as enfermidades. A manifestação dos filhos de Deus. Por isso que existe um clamor por essa manifestação, porque a natureza sabe disso, que ela está fora da sua posição original. O homem não foi criado para ficar enfermo. A enfermidade entrou por causa do pecado. O homem está fora da sua posição original. Por isso que existe um clamor, há uma ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Por quê? Porque a natureza sabe, que os filhos de Deus vão colocar fim a tudo isso. A igreja de Cristo novamente na terra, como nós lemos que o Espírito Santo entraria na sua igreja de uma forma real, como já aconteceu, Isso seria uma pedra de tropeço para muitos, mas a igreja de Cristo, a manifestação de Cristo nela, colocará fim a essas coisas. Você pensa que o câncer é alguma coisa? A Bíblia diz que haverá um tempo quando a carne dos homens apodreceriam e os bichos comeriam a carcaça antes mesmo que eles morressem. Câncer é uma dor de dente comparado com o que há de vir. Porém, recordem, aquela coisa horrível foi proibida naquele dia de tocar naqueles que tinham o selo de Deus. Aquela coisa horrível foi proibida de tocar naquele dia naqueles que tinham o selo de Deus. Quem é que tem o selo de Deus hoje? Quem é o povo selado por Deus hoje? Como nós lemos na Escritura, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da redenção. Aí vem o Mombrana e diz, até o dia do rapto. Até o dia do arrebatamento. Selado.
Vê? Quem é que tem o selo de Deus? A quem é proibido essas coisas de chegar aos filhos de Deus hoje? Por quê? Por causa do selo de Deus que está em cada um de nós. E esse selo de Deus é o Espírito Santo, né? O irmão Morana disse que se Deus tirar o Espírito Santo sobre nós, nós nos tornamos igual ou pior do que qualquer um bêbado, qualquer uma prostituta aí na rua. O que nos faz diferente é este selo de Deus, é este Espírito Santo. E esse Espírito Santo, esse selo é o Espírito Santo, é o sangue, é a palavra. Foi este selo que não deixou o anjo da morte entrar na casa do povo de Israel. Foi este selo que deu vida a Raabe e a sua família. E este selo, ele não só dá vida, como ele muda, porque você vê que a vida de Raabe mudou. Raabe mudou depois daquele acontecimento, através daquele selo que estava ali. A vida de Raabe mudou completamente. E nós sabemos da história que ela casou com o general, né, Salmão, se não me falha a memória, né, e ela foi morar em Belém. Agora você vê que em Jericó, Raabe era uma meretriz. Por certas mulheres daquela cidade não queriam nem sequer conversar com ela. Agora, lá em Belém, na casa do pão de Deus, Raabe era uma conselheira. Vê? De meretriz a conselheira. Aonde? Na casa do pão de Deus. Vê se isso não é o tipo da igreja de Jesus Cristo. Quem éramos nós antes? Aonde nós estávamos? Agora, olha onde Ele tem nos colocado. Porque através da manifestação da sua palavra, e nós vamos chegar depois em Efésios, aonde Ele tem nos colocado agora mesmo, em lugares celestiais. Aí ela deixou de ser meretriz, e nós sabemos que daquela linhagem ali veio o Messias, e ela passou a ser conselheira, morando em Jerusalém, morando lá em Betel, casa do pão de Deus. Agora, deixa eu ver onde eu estava lendo aqui. É por isso que estamos lutando agora, para entrarmos e sermos colocados na posição do reino de Deus, antes que estas pragas horríveis cheguem. Quão bom! A dispensação do tempo, a plenitude do tempo, a herança. Vê? Aonde nós estamos, aonde nós temos chegado. Agora, depois dessa manifestação, depois que ela se manifesta, agora ela está chegando a uma adoção. Depois da manifestação, ela chega a uma adoção. E o que é uma adoção? Para que Ele nos adotou? Vê? Jesus Cristo, quando Ele foi adotado pelo Pai, nós sabemos, Ele foi levado a um nível mais alto. Não poderíamos chegar à adoção sem ser manifestado. Primeiro tínhamos que passar por um processo de manifestação, identificar quem nós somos. Assim como Jesus Cristo, acho que já falamos, Ele teve que passar pelo processo de manifestação, se manifestou como Filho de Deus, e depois Ele chegou à adoção. Passando agora pelo processo de manifestação, agora a esposa os filhos chegam a uma adoção completa. E o que é uma adoção? Aí nós teríamos que voltar lá no Velho Testamento, nós olharmos no livro da lei, e nós vemos o que era quando um pai tinha um filho, e aquele filho não podia receber a sua herança, a sua adoção, até o tempo determinado. Nós vamos adiantar, e vamos em Gálatas. Vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos adiantar aqui. E Paulo diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo,
ainda que seja senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Mas ele tem um processo para passar. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Todo tempo que o herdeiro é menino, o herdeiro nasce herdeiro, irmão. Herdeiro nasce herdeiro, filho nasce filho. Não tem como correr disso. Aí o profeta nos ensinou que filho de cachorro é cachorro, filho de peixe é peixe, né? Mas filho de Deus é Deus. O profeta que disse, Mombrana que disse. Então, todo o tempo que o herdeiro ele é menino, ele é possuidor, ele é dono de tudo. Agora, o pai tem um cuidado especial sobre a sua herança para que ela não se perca, para que aquele menino não vá colocar em xeque toda aquela herdade que o pai possui. Então, aquele menino ele é criado com tutores, né? O pai escolhe ali um homem capacitado, um tutor capacitado, e aquele tutor ele vai dirigir aquele menino, ele vai ensinar aquele menino os costumes do pai, o gosto do pai. Ele vai ensinar aquele menino o que o pai gosta, como agir, né? Como se portar diante do pai, como se portar junto com o pai. O tutor vai ensinar aquele menino, e diz o tutor sabe tudo sobre o pai. Então ele vai ensinar esse menino tudo o que ele sabe sobre o pai, para que o menino tenha o mesmo gosto, para que o menino tenha a mesma virtude, né? Então o profeta disse que Deus, quando foi escolher um tutor para nós, ele disse assim, ele não poderia escolher outro melhor. Ele escolheu o Espírito Santo para ser o nosso tutor. Sim, o Espírito Santo é que te ensina todos os gostos do Pai. O Espírito Santo é que te coloca gosto santo, que tira a natureza do mundo, joga a velha natureza do velho homem fora, traz uma nova natureza, um novo gosto, uma nova mente, a mente de Cristo. Tira os apetites das coisas do mundo, coloca o apetite, o gosto pelas coisas, pela palavra. Te ensina a falar só da palavra. E aí o Espírito Santo vai caminhando, né? Vou fazer um resumo aqui, porque o tempo está passando. Então, o irmão Breno disse que o Espírito Santo vai caminhando com você. E aí ele começa a te observar. E aí ele chega para o pai e fala, aquele menino está indo bem. Aquele menino está se comportando muito bem. Aquele menino eu falo, vamos à igreja, ele vai. Aquele menino a gente fala, vamos ler a Bíblia, ele vai. Vamos ler a mensagem, ele vai. Né? Vamos para o culto, ele vai. Vamos fazer determinadas coisas. O Espírito Santo é o tutor, ele está nos guiando o tempo todo. Né? E aí o Breno começa a relatar um monte de coisa, né? E aí ele começa a mostrar como que o Espírito Santo vai fazendo com que esse homem, esse menino vai vai ficando maduro, vai se posicionando,
até ele chegar a um determinado ponto, que o Espírito Santo chega diante de Deus, enfaticamente nós estamos falando, como o profeta fez, e o Espírito Santo chega ali e diz, seu filho está apto, seu filho está pronto para ser adotado. Seu filho está apto. Conversei com ele, ensinei ele, mostrei ele, né? E toda vez que fala da palavra, ele diz amém, ele gosta de ler a Bíblia, ele gosta de ler as mensagens, ele gosta de assistir os cultos, né? Estamos enfatizando o que o profeta diz. Aí o Espírito Santo diz, ele está agora apto, ele está pronto para ser adotado. Então Deus pega esse menino, esse homem agora, Deus pega e leva a um nível mais alto, né? Porque a adoção ela é no nível mais alto. Por isso todo esse processo da manifestação aqui, Deus está treinando nós, que em todo o tempo nós estamos sendo treinados pela palavra, porque agora estamos entrando num processo de adoção completa adoção, completa possessão mesmo, né? Então, em todo o tempo estamos sendo treinados, porque temos que chegar ao ponto agora da adoção, e aí Deus nos leva no nível mais alto, e nós sabemos que em Apocalipse capítulo 4, Ele já nos levou no nível mais alto, Ele já nos tirou da era de Laodiceia, né? Quando eu disse para João subir cá, nós sabemos que a igreja de Cristo ela já está elevada no nível mais alto, né? Então, chegamos a um ponto agora onde vamos receber a adoção. Aí, a adoção, quando recebemos a adoção, eu vou ler um parágrafo só aqui, para nós encerrarmos também, né? Na mensagem a ele ouviu, Branham diz assim: ajuntavam, falando de como era a adoção, e tinha que fazer todo aquele preparo, e tinha que fazer aquela cena pública e tal, né? E ele disse assim: então ajuntavam e assistiam. Então eles olhavam para aquele rapaz, o pai fazia a cerimônia de adoção. Após, não percam isso, depois que aquele filho recebia a adoção, o seu nome no talão de cheque era tão bom quanto o do seu pai. É aí onde Deus está levando a sua igreja. É aí onde Deus está levando a sua igreja. Depois que aquele filho recebia a adoção, seu nome no talão de cheque era tão bom quanto o do seu pai. É aí onde Deus está levando a sua igreja. Vê? Agora, a adoção é o lugar aonde nós temos que chegar. Efésios capítulo 1, né? Nós poderíamos voltar em Efésios, deixa eu voltar aqui na Bíblia mesmo. E nós vamos chegar aqui em Efésios. E nós vamos encerrar aqui, né? Efésios capítulo 1. Deixa eu ler a partir do verso 3 aqui, só para nós concluirmos aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, ele primeiro nos coloca em lugares celestiais. Esses lugares celestiais, quando nós nos manifestamos, já entramos em lugares celestiais. A manifestação dos filhos de Deus, quando nós nos manifestamos nele, com ele, já entramos em lugares celestiais. Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Santos e irrepreensíveis. O profeta disse na mensagem A União Invisível da Noiva, ele falou sobre a palavra justificado. E ele ensina que a palavra justificado significa que você nunca fez. O diabo quer te colocar um monte de pensamento, um monte de acusação, mas somos justificados por ele, através da obra redentora,
E o profeta disse que a palavra justificado significa você nunca fez. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção. Agora, observe que a adoção é um lugar aonde temos que chegar. A adoção é um lugar aonde temos que chegar. E o que é adoção? Adoção é a sua posição na palavra. É a sua posição no corpo de Cristo. Porque a manifestação da igreja, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Quando Israel saiu do Egito, Moisés leva o povo, sai mais de 2 milhões de pessoas, saíram do Egito. Moisés conduz aquele povo até a terra prometida. E nós sabemos que Moisés não entra na terra prometida. Moisés sai de cena. Josué, o Espírito Santo, lidera o povo, coloca o povo na terra. Agora observe o que a manifestação dos filhos de Deus faz. Quando Israel saiu do Egito, ali podemos dizer assim, que era uma manifestação dos filhos de Deus. O curso da caminhada no Egito era a manifestação dos filhos de Deus. Quando eles chegaram na terra prometida, ali foi a adoção. Capta bem. O curso da caminhada foi a manifestação. Tomando posse na sua posição na terra prometida, aquilo foi a adoção. Agora, quando o povo estava manifestado no deserto, Deus estava manifestado com eles. Eles tinham o pilar de fogo, eles tinham a nuvem, e Deus estava no meio deles. Porque a manifestação dos filhos de Deus é uma união entre Deus e os seus filhos. Agora, quando Josué mandou os espias espiar a terra, e aqueles homens chegaram na casa de Raabe, né, em Josué capítulo 2, se não estiver enganado, e nós vemos que Raabe disse para eles: a cidade inteira está atemorizada. Todos os povos estão com medo. Por quê? Porque ali estava a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se manifestam, diz o profeta, irmão, quando os filhos de Deus se manifestam, eles causam medo no inimigo. Mensagem de adoção, o profeta disse isso. Quando os filhos de Deus se manifestam, eles causam medo no inimigo. E às vezes nós nos atemorizamos por qualquer coisa. Olha o que o profeta disse. Vê? Quando os filhos de Deus se manifestam, eles causam medo. A cidade de Jericó estava com medo. Eles ainda não tinham entrado na adoção. Eles ainda não tinham tomado posse das suas possessões. Mas durante o período da manifestação, eles causaram medo. Mas vamos aqui, já vamos encerrar, né? E nos predestinou para filhos de adoção. Agora, eu só quero pegar essa palavra aqui, onde o profeta nos ensinou, e nos predestinou para. E o Brana disse que essa palavra para significa um lugar onde você tem que chegar. Aí ele começa a dar o exemplo, ele diz assim, eu estou indo para o escritório. Então, eu vou parar no escritório. Eu estou indo para o trabalho. Essa palavra para, ela significa um lugar onde você tem que chegar. E olha o que Paulo está dizendo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, para é o lugar onde temos que chegar. Irmão, então nós temos que chegar à adoção. Nós temos que chegar à adoção. Filhos adotados, falando a palavra no lugar do Pai. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Aí Rembrandt diz, isso é segundo sua própria vontade. Foi o prazer de Deus fazer isso. Foi a vontade de Deus fazer isso. Pegar os seus filhos, pegar a sua igreja nos últimos tempos e fazer com que ela chegue à adoção. Filhos adotados, falando a palavra. Agora, esse é o lugar aonde nós temos que chegar. Esse é o lugar, segundo o que o profeta diz, segundo o que a Bíblia diz, esse é o lugar onde nós estamos chegando, tomando posse agora mesmo. Porque estamos agora mesmo a um passo disso acontecer. E essa adoção, ela é aqui, ela é antes, ela é nesse corpo, antes da transformação dos nossos corpos, antes do rapto. Então, se nós sabemos que o rapto está a um passo, aonde está a nossa adoção? O rapto está a um passo. E a nossa adoção? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, né? Que a graça de Jesus Cristo seja derramada em cada coração. Que a palavra possa ajudar a cada um. O que nós fazemos é isso. E pedimos que Deus continue abençoando a cada um, né? Que a palavra possa ajudar a cada um, possa ajudar a todos, né? Quanto vão poder acompanhar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos aqui. E shalom, né? A todos, até um próximo programa. Que a graça e a comunhão do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.